Vamos lá, então, cara, Karine, muito obrigado por ter falado com a gente aqui no, vamos chamar de um quadro, talvez vire um podcast. Você está inaugurando, muito legal. Obrigado mesmo por ter aceitado conversar com a gente Eu que agradeço o sobre convite aí. vida de copy, viver de copywriting. É sobre isso que a gente faz, é isso que a gente faz aqui na escola, é isso que a gente apresenta para as pessoas como realmente um meio de transformação. Cara, a gente queria então conhecer um pouco da tua história pregressa ao copy, assim. Como é que era a Karine antes de conhecer o copy e esse momento de transição? Como é que aconteceu? Então, vamos lá, gente. Eu era formada em Direito, me formei em 2016, né? E aí eu já trabalhava em escritório de advocacia, fiz estágio. Eu trabalhei os 5 anos da faculdade em escritório de advocacia. E trabalhei mais um ano até 2017 dentro do escritório de advocacia previdenciária. E eu não ganhava muito dinheiro. Eu acho que se eu ganhasse ali nos 1.200, 1.300 reais era muito. E mesmo assim, eu tinha um salário que eu acho que era uns 800 reais. E aí eu tinha que fazer alguns por fora para conseguir chegar ali nos 1.200, 1.300. E era pauleira, era muito trabalho, e eu escrevia peças para advogados. Então, os advogados, eles precisavam de alguém para escrever uma peça, eles entravam em contato comigo e aí eu escrevia. E o que aconteceu? Um belo dia eu tive um burnout, uma depressão, eu não queria mais continuar no direito, não estava afim, não estava feliz naquela profissão. E um amigo meu, ele tinha uma agência de marketing, só que era uma agência que vendia produtos internos. Eles não faziam marketing para outras empresas. E aí ele falou para mim, cara, é o seguinte, se você quiser vir trabalhar com a gente tem ali o Google AdSense, né? E você produz uns conteúdos ali para blog, e eu te pago 400 reais por mês. Eu falei, eu topo agora, desde que eu possa sair do direito, eu super topo. E aí ele me colocou ali para fazer, né, esses conteúdos de blog. E além dos conteúdos de blog, ele me deu um link de afiliado nessa época. E aí eu comecei a vender como afiliada também de alguns produtos internos. No segundo mês de trabalho, eu fiz 4.000 reais, né? Dentro ali do marketing, do digital. E aí eu fiquei chocada. Eu falei, cara, eu nunca vi 4.000 reais na minha vida. Nunca, tipo, nunca tinha visto tanto dinheiro. Aí o olho brilha, cresce, né? Eu falei assim, não, agora essa é a minha praia. Só um minutinho. E isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? Só para quem está ouvindo 2017. para quem está ouvindo outro ano, tal, estamos em 2025. Então, há 8 anos isso tudo aconteceu. 8 anos. Legal. Eu fiz 4.000 reais como afiliada, mais o salário ali de 400 reais da redação dos artigos, e mudou minha vida. Nisso eu continuei trabalhando com ele por algum tempo, e fiquei 1 ano trabalhando com ele nessa parte de conteúdo e vendendo produtos como afiliada. E aí, em 2018, eu entrei num grupo de redatores ali, e um dos meninos virou para mim e falou assim, inclusive ele chama Vitor também, ele chegou em mim e falou assim, Cá, por que você não tenta copy? Aí eu falei, cara, o que é copy? Ele falou assim, meu, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, você vai ficar rica, blá, 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 aquela história que a galera falava muitos anos atrás, né? Eu falei, deixa eu ver o que é isso. E aí eu fui estudar copy. E aí eu comentei com o meu amigo, que era dono da agência, sobre copy, e ele pagou o meu curso com o Palandi. E aí eu fiz um curso de copy com o Palandi. Gente, tá meio devagar aqui, mas vocês me desculpem. Sem problema, esquenta não, pelo amor de Deus. E aí eu fiz um curso de copy em 2018 com o Palandi, foi meu primeiro curso de copy. E aí eu gostei muito. Falei, cara, eu vou viver disso. Agora eu vou focar nisso e eu vou trabalhar com isso. E aí, inclusive, o Palandi, até depois que eu fiz o curso com ele, ele me recomendou para outras pessoas que entraram em contato comigo. E eu comecei a trabalhar com essas pessoas e deu super certo, porque... Só que assim, gente, minha primeira copy foi uma porcaria, terrível, tenebrosa. Tava no começo, inclusive, eu estava conversando com um colega da época que ele trabalhava junto com o Paulo Macedo, e ele falou assim, não, eu vou te passar um texto aqui para você fazer e eu vou te ajudar a avaliar.
E aí ele me passou um texto e eu fiz esse texto e, cara, ficou muito ruim. Ele praticamente mexeu em tudo. Ele falou, vamos ter que dar uma esforçada. E aí foi quando eu catei e falei assim, não, cara, deixa eu focar em copy mesmo, eu vou aprender copy. Do zero até... Eu já tinha base, só que eu não praticava. Então eu não tinha experiência. Porque copy mesmo você começa a pegar o jeito quando você vai fazendo. Não tem segredo, não tem Totalmente. mistério. E aí eu fui lendo muita copy, entrando em sweep files e estudando mesmo, mergulhei no universo, seguia todo mundo que falava que era copywriter, seguia, só que aí às vezes vai dando uma bananada na cabeça, porque um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Então eu não tinha esse foco, assim, pegar um e seguir, e muito curso, a galera vendia muito curso, aí depois veio vários cursos caríssimos de copy, e, e eu comecei nessa pegada, fui indicação, um me indicava, o outro me indicava também. No começo eu tomei prejuízo, eu não conseguia vender, aí eu fui me especializando, fui acompanhando a galera que estava ali no meio e fui aprendendo. E assim, no começo eu ganhava, conseguia ganhar bem, mas eu falo que hoje eu consigo ganhar bem mais do que antes. E não fiquei rica, não fiquei milionária, ainda, quem sabe um dia, mas eu vivo muito confortável. Eu não tenho problemas financeiros. Então, isso para mim já é. Eu vejo, assim, advogados lá atrás que estudaram comigo, passando perrengue, porque tem 250 mil advogados a cada quarteirão. Então, assim, eu vejo lá o esforço, o sacrifício que é. E eu agradeço a mudança que eu tive lá atrás, que eu fiz lá atrás, porque eu consigo viver tranquilamente só de copy desde 2017. Bacana. E esse ponto de virada que você começou a estudar copy lá para 18, 19, 20, aí pegou o curso do Vitor, e aí começou indicação, colega do Paulo Macedo, foi bem nesse fuzuê da pandemia, né? Pelo que eu entendi da linha do tempo. Ainda na pandemia, eu ainda trabalhava com o meu amigo também na agência dele, Uhum. mas eu não trabalhava, eu não lembro se eu produzia conteúdo ainda, eu acho que sim, porque eles tinham bastante blogs. Mas eu Uhum. trabalhei com SEO, trabalhei com copy, mas foi na pandemia também. E o mais legal é que na pandemia eu continuava fazendo dinheiro. Assim, Uhum. não tive problemas, e principalmente na pandemia. Eu acho que na pandemia foi uma época que eu fiz muita grana, porque todo mundo começou a conhecer o digital, porque teve um boom do digital ali dentro. Então, Sim. as empresas mesmo, até as microempresas, quem usava muito copy eram empresas grandes. Aí as microempresas começaram a ver valor no copywriter também, porque precisava vender, precisava de conteúdo para venda. Então, ali na pandemia, a gente começou a ser reconhecido, só que também eu sinto que a gente teve ali foi essa expectativa muito alta da galera, porque os cursos, as promessas dos cursos eram muito absurdas. Não, você vai ficar milionário, você vai ficar rico, você vai ficar da noite para o dia, 1 milhão em 3 dias, e eram uns absurdos, assim, que a gente via de promessa. Então, o mercado meio que bombou, só que as pessoas começaram a se frustrar quando essas promessas não aconteciam. E é o que a gente estava conversando. Você não precisa ficar milionário para você viver bem. Eu vivo muito bem hoje, eu não sou milionária, mas eu tenho uma vida muito confortável vivendo de copy, só de copy. Não faço mais nada além de copy. Exato, às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, não estou ainda fazendo 6, 7 dígitos, tal, tô no meu emprego, mas, cara, no seu emprego, você tá ganhando o X que não é o que você quer, você já tá mirando os 100 mil, 1 milhão, pô. Se você ganhasse 5, 10, 15, já não ia melhorar a sua vida, a pessoa, é verdade, né, é que eu fico vendo os prints, eu fico vendo isso dá uma bagunçada, né? Eu tive muita ansiedade, inclusive em 2023, 2022, ali eu tive, principalmente quando eu engravidei. Mas eu tive muita ansiedade, porque a gente vê essas promessas aí absurdas e a gente se pergunta, né, por que para mim não está funcionando? Mas não é, são realidades diferentes, produtos diferentes, margens diferentes. E hoje eu já me conformei que existe um limite para mim. Aquilo ali é o suficiente e eu vou trabalhar em cima daquilo que é suficiente para mim. Se eu ganhar mais, beleza. O meu objetivo é não ganhar menos.
Então, eu tenho que me esforçar para ganhar aquilo ali no mês, porque eu sei que aquilo ali no mês é o suficiente para mim. E eu vejo, assim, aqui na minha cidade mesmo, o que eu ganho aqui, hoje eu consigo fazer 5 dígitos com copy. Então, o que eu ganho aqui hoje é muito acima do que a média salarial das pessoas que trabalham aqui. Em casa, trabalho da minha casa, faço meu horário, não é mil maravilhas, eu tenho o horário de trabalho certinho também, eu trabalho em horário comercial, mas assim, eu vejo lá minhas amigas se matando de trabalhar e às vezes ganhando 2.000 no máximo, 2.500 no máximo. E eu não, hoje eu consigo fazer 5 dígitos da minha casa, trabalhando e escrevendo. Você mora em Birigui? Birigui, interior de São Paulo. A média salarial aqui é salário mínimo. É. E assim, trabalhar de casa aí é uma grande vantagem, porque ô cidade quente, viu? Nossa. Cidade quente, nossa senhora. Inclusive, hoje está tempo de chuva, né? Então é uma raridade aqui quando chove, mas aqui é 40 graus fácil, 38, Quando eu 36. fui aí, eu peguei 40 graus. Meu É. Deus do céu, desci da rodoviária, perto da rodoviária ali, falei, meu Deus do céu, onde que é um bar? Eu tava querendo achar um bar já. E o pior é que aqui não tem nada para fazer. O custo de vida aqui é muito baixo também. Então, assim, quem ganha, como o salário aqui é muito baixo, então o custo de vida aqui é muito baixo. Agora pensa, eu com 5 dígitos para gastar aqui, eu tenho uma vida muito confortável. Comparado com as outras pessoas, muito confortável. Às vezes eu ganho aqui o que um empresário, dono de empresa mesmo ganha. Exato, e é legal isso, porque até mesmo o nomadismo, né? Faz uns anos já que eu estou viajando meio sem rumo, sem casa, e dá para fazer isso também não sendo rico, multimilionário. Dá para, por exemplo, eu amo muito a Colômbia, né? Eu sou apaixonado pela Colômbia lá. E a cidade que você vai estar na praia, no Caribe, vivendo aquela vida de praia que o pessoal postava, tudo, você vive também com um salário normal, assim, um pouco alto, né? Mas nada assim fora do comum. Alguns lugares, por exemplo, até a Tailândia, né? Que o pessoal gosta de ficar ostentando Tailândia, também não é caro, assim. Então, eu acho que é legal isso. Até uma ideia do nosso quadro aqui é trazer para as pessoas a profissão copywriter como ela é de fato, sem o floreio dos 6, 7 dígitos e aquela coisa toda de Lamborghini, etc. Não, com certeza. Eu acho que, sim, existe essa possibilidade, é a minoria, né? Não é a maioria. E a gente que trabalha com copy mesmo, vive de copy, igual eu vivo de copy, eu não vivo de vender produtos meus, eu vivo de copy, eu trabalho para outras pessoas, porque eu sou contratada por outras empresas. Então, de fato, eu consigo uma grana legal. E é uma coisa que você estava falando, Victor, que eu acho isso é fantástico. Eu, por exemplo, eu quero viajar, óbvio que eu tenho que me organizar, eu tenho que me programar, principalmente porque eu sou mãe. Não é nem por conta do meu trabalho, é mais porque eu sou mãe. Porque se eu catar meu computador, colocar na minha mochila, eu vou para qualquer lugar. Óbvio. Tem muita gente que tem aquela idealização, não, eu vou trabalhar com o pé na areia, na praia. Isso é possível também. Isso é muito legal, porque é possível, só que não é da forma que todo mundo também floreia. E tem a responsabilidade ali da entrega, do seu prazo, da sua demanda. Eu trabalho com demanda, e isso é muito bom. Eu fui para a África, esse ano eu já fiz várias viagens também, e ainda vou fazer mais viagens. Que às vezes as minhas amigas falam, cara, como que você consegue? Eu falo, cara, meu trabalho tá aqui dentro do meu computador. Onde eu tiver, meu computador tiver, eu tô trabalhando. Trabalho meio período, outro meio período eu vou curtir o lugar. Minha demanda sendo entregue é o que meu cliente está esperando, é isso. Não trabalho assim com horário fixo, sou PJ, então eu não tenho que dar satisfação ali dos meus horários também. Raramente tenho que bater ponto. Nunca, acho que eu nem bato ponto, nunca bati ponto. Tem 8 anos que eu estou no mercado, nunca bati ponto. E essa é uma vantagem. Você viajar, você trabalhar da onde você quer, isso é muito, muito confortável. Exato. E sabe o que é interessante? Algumas pessoas vão torcer o nariz agora escutando isso, né? Tem uma pesquisa que diz que depois que você ganha, quando você bate 30 mil e ganha mais de 30, a curva de felicidade ela cai. Então, até ganhar 30 mil, a curva de felicidade ela é bem interessante, né? Porque você ganha 10, você tem uma vida, ganha 20, tem uma vida, ganha 30. Mas acima de 30, a curva de felicidade ela é meio que estável,
Porque a pessoa ganha 30, ganha 50, ganha 80, ela não vai ter um incremento tão grande assim de alegria. E eu senti isso a primeira vez que eu lucrei 6 dígitos no mês. Foi na época da pandemia lá, e assim, eu pensei, beleza, eu vou agora num restaurante que é melhor, eu vou agora ter um carro que é melhor, eu vou ter algo que é melhor, mas assim, é só um melhor, você não vai ter um incremento tão grande quanto, por exemplo, alguém que sai de 2.000 para 10.000, que aí é uma mudança de vida absurda, né? De 5 para 20. Então, acho que o mais importante até do que o dinheiro, em uma certa parte, é isso que você fala, é ter essa tranquilidade, você tem filho, então também você consegue estar mais próxima dela, você consegue ter uma vida que muitas mães invejam, né? Eu fui dar uma palestra, inclusive, recentemente no Senai, e eu falei sobre isso, né? Eu falei sobre a questão da minha maternidade ser muito tranquila, pelo fato de que eu também não preciso depender de pensão. Se o meu marido, ex-marido, quiser pagar ou não quiser pagar, hoje em dia isso é indiferente para mim. É lógico que eu faço questão, porque é um direito da minha filha, e estava explicando isso para as mulheres que estavam assistindo a palestra, mas a sensação de não depender, de saber que hoje eu tenho minha renda, sou uma pessoa independente, sou uma pessoa autônoma, e não me passa preocupação se chegar um dia e ele virar para mim e falar assim, Karine, olha, esse mês eu não tenho, apertou, tá complicado. Isso eu acho que seria muito difícil vivendo a vida que a maioria das pessoas vivem aqui na minha cidade. Eu vejo assim, às vezes é discussão, briga por conta de 100, 200 reais, 300 reais, e eu, graças a Deus, eu não preciso desse pampeiro, não preciso fazer, eu não tenho essa necessidade. Eu faço questão, porque é o direito da minha filha, mas eu não tenho necessidade disso. Eu consigo trabalhar, ganho muito bem, vivo uma vida muito confortável, e essa questão do dinheiro, realmente, eu concordo. Quando eu ganho, cara, isso é muito legal, porque quando eu ganhava R$ 1.000 ali trabalhando com o escritório de advocacia, eu tinha uma amiga, e ela vendia bolo. Ela chama Tassi. Ela vendia bolo, ela era autônoma, e ela tinha um carro, eu tinha uma bis velha, acho que era 93, minha bis. Nossa, vivia numa pindaíba, me chamava para sair e eu falava, cara, você vai pagar? Porque se não for pagar, não tem como eu ir, não. Era uma gente, era muito difícil mesmo. Até para abastecer minha bis era complicado. E olha que com 5 conto hoje, R$ 5 você abastece uma bis. E eu não tinha, era muito difícil. E eu falava assim, cara, e ela tinha grana, porque ela era autônoma, ela fazia um dinheiro legal com os bolos dela ali, ela vendia bolo, e toda vez que a gente saía, eu ficava com inveja. Esse era o sentimento que eu tinha, era inveja. Eu falava, cara, ela sai, ela tem carro. Quanto que eu vou dirigir um carro? Eu pensava. Eu tinha já meus 20 anos e eu ficava pensando, quando que eu vou dirigir um carro? Porque não consigo cogitar a hipótese de comprar um carro. Hoje, meu carro eu comprei à vista, pra vocês terem uma ideia. Meu carro eu fui lá e paguei à vista, nem financiado, nem parcelado, nada. Meu carro eu quitei à vista. E aí eu falava assim, e a gente saía, e aí ela pedia aquilo que ela queria comer, pedia, eu não, eu tinha que ir no mais barato, e ainda às vezes tinha que dividir. O Hugo mesmo, o Paulo, a gente conhece, o Hugo, assim, o meu amigo, que inclusive era o dono da agência, a gente saía para comer e a gente dividia hot dog. Eu falava assim, cara, vamos dividir, porque eu não tenho como comprar. Essa era a minha vida, juro por Deus. E hoje não, hoje se eu tenho vontade de ir num restaurante, eu vou, eu como, eu não... Óbvio, eu tenho um limite, mas assim, eu não passo aperto, eu não passo dificuldade, eu comprei meu carro, eu tenho minha moto também, eu tenho minha casa, eu sustento minha casa sozinha, não peço ajuda para ninguém. E engraçado que as minhas amigas hoje, elas olham e falam, cara, o que você faz? Me ensina o que você faz, me explica o que você faz. Porque é um padrão de vida realmente muito diferente. E eu não sou milionária, não ganho 50 mil por mês, 30 mil por mês, não. Eu ganho um valor que eu considero que hoje, para mim, já tá tranquilo. E eu lembro quando eu vejo isso acontecendo, às vezes eu sento lá no fundo de casa, minha filha já dormiu, e eu fico pensando, cara, quando que eu imaginei que eu ia ter o meu carro na garagem quitado, a minha casa, minha cozinha, minha geladeira cheia, minha despensa cheia, que às vezes a gente fica pensando que ser feliz é, sei lá, um carro de 1 milhão. Não, cara, hoje eu sou muito feliz, só com a minha despensa cheia
de coisa, e eu podendo sair, podendo ir num restaurante legal, podendo viver experiências que eu não vivia antes, e sem me preocupar, meu Deus, será que vai fazer falta? Cara, isso para mim é um milagre que o copywriting me trouxe. Pô, que legal. Com relação a isso, eu tenho duas perguntas que eu quero te fazer, que sempre nos fazem, só que a gente pode dizer que a gente é enviesado por ser professores e mentores disso, mas então a gente precisa fazer uma pergunta para quem vive o mercado realmente como um copywriter. Primeira pergunta que eu quero te fazer é: de onde você atende seus clientes? Os seus clientes estão onde? Para as pessoas conhecerem um pouco as possibilidades de onde do Brasil, do mundo estão seus clientes. Cara, meus clientes estão em todos os lugares. Eu tenho cliente do Rio, eu tenho cliente do Espírito Santo, eu tenho cliente. Nossa, eu tenho cliente de todo. Nossa, eu tenho cliente de todo lugar. Tem lugar que nem eu sei também de onde que é. Eu não tenho nenhum cliente da minha cidade, só para vocês terem uma noção. Eu não trabalho para nenhuma pessoa da minha cidade, nenhum empresário, nenhuma empresa, nada. 100% dos meus clientes são de fora. Às vezes aparece algum empresário daqui, depois que ele acaba conhecendo o meu trabalho, ele vem perguntar como que funciona. Só que assim, aqui também o pessoal, eles são bem... Como o marketing, o digital chegou aqui só na pandemia, então eles ainda têm aquele raciocínio de que talvez o offline funcione melhor do que o online. Eles estão aprendendo, eles estão começando a aprender que o digital é mais rentável hoje em dia para eles em questão de investimento. Mas, assim, eu não tenho nenhum cliente da minha cidade. Todos os clientes são de fora. Todas as oportunidades que aparecem para mim são de fora. Rio, São Paulo, Espírito Santo, Sul, tem de tudo. Até Bahia tem. Uhum. É muito legal você falar isso, porque alguns desses nossos mentorados, um deles é no interior de Minas, perto de Araxá, e o outro está em Ilhéus, na Bahia. A gente bate muito nessa tecla, fala, gente, a gente tem uma frente de prospecção de negócio local, mas não se limite a isso. Expanda a cabeça, procura outros lugares, procura clientes de grandes centros ou não. A gente estava atendendo agora uma cliente que tinha uma parte da equipe que estava no Rio, outra que estava no Sul, outra de social media de Santa Catarina, outra morava na Alemanha, brother. Eu tenho um cliente que é da Europa, ele mora na Europa, e é legal, tipo, eu não fico limitada numa região, eu trabalho para várias regiões, vários lugares, e é isso, não existe esse pensamento de que, é óbvio que se você tiver a possibilidade de trabalhar para alguém da sua região, eu vou falar por mim, eu prefiro trabalhar para quem mora longe do que para quem mora perto. Então, para mim, para quem mora longe, é 1000 vezes melhor que aquele empresário que está ali na minha esquina, que vai ficar batendo na minha porta 24 horas. Eu prefiro a distância. Mas quem tem está enviesado aí de que precisa trabalhar local, não. O digital, ele te proporciona essa amplitude aí. Você vai pegar cliente até de onde você nem conhece os lugares. Tem lugares que eu nunca nem ouvi falar. E aquilo, morando de qualquer lugar, que nem eu e Vitor, hoje a gente está morando na Bulgária, eu sou sócio do meu primo que está morando em Moscou, a gente está conversando com você que mora em Birigui, estava atendendo um cliente de São Paulo, outro cliente do Rio. Cara, a internet é nosso globalizado. Escritório. É globalizado, a internet é nosso escritório, as pessoas custam a entender isso. Então, assim, é possível. E a outra pergunta que sempre fazem para a gente, que agora precisa fazer para uma copywriter profissional de mercado. Karine, e o raio da IA? Como ela afetou o seu trabalho? Ela tirou seus clientes? Você está pobre por causa da IA? Karine, conta para a gente como é que a IA afetou o seu trabalho. Olha, eu vou falar para vocês que eu ganho muito mais dinheiro com a IA do que sem a IA. Quando eu trabalhava sem a inteligência artificial, eu não conseguia fazer 5 dígitos, era muito difícil fazer 5 dígitos, assim, muito mesmo. Hoje, com a inteligência artificial, eu consigo fazer 5 dígitos tranquilamente no mês. Por quê? Quando não tinha inteligência artificial, é óbvio que algumas empresas pagavam mais, porque o esforço que você tinha para fazer, né, do seu trabalho era muito maior. Então, assim, você conseguia atender uma empresa que talvez fosse te pagar ali uns 5, 6 mil reais. Talvez 10 mil reais. Hoje, com a inteligência artificial, eu consigo atender 5 empresas me pagando 4 mil reais, entende? O meu trabalho,
ele ficou mais rápido, eu tenho uma fonte de pesquisa, um auxílio, eu tenho um estagiário ali que consegue trabalhar junto comigo, que é a inteligência artificial, e eu consigo atender mais pessoas, consequentemente eu consigo fazer mais dinheiro. Antigamente eu trabalhava talvez menos, não vou nem falar que talvez menos, porque eu tinha um esforço danado para fazer uma pesquisa de copy. Então, o trampo era, às vezes, até maior. Só que eu ganhava, um cliente me pagava mais. Então, só que eu só conseguia atender ele. E pegar alguns freelas ali que talvez fosse me render alguma coisinha. Hoje não. Hoje eu consigo ter, sei lá, 5 contratos com 5 empresas. Então, com a inteligência artificial, eu sinto que eu consigo fazer muito mais grana. E eu nunca me senti ameaçada por ela. Eu nunca me senti ameaçada, porque eu sei usar, entendeu? Então, eu também fui entender como é que funciona para usar a inteligência artificial. E eu não acho que a pessoa que ficar pensando, a inteligência artificial vai roubar meu emprego, ela tá se frustrando à toa. Hoje, pelo menos eu falo isso hoje. Eu não sei como que vai ser a inteligência artificial amanhã. Mas o empresário, ele não tem tempo para fazer isso. Alguém vai ter que fazer. Quem vai ter que fazer? Alguém, o copywriter de costume. Então, eu acho assim, o microempresário que tem tempo ali para fazer uma copy, beleza. Talvez ele vai pagar um GPT e vai fazer sozinho. E a gente que trabalha com copy, a gente sabe que a copy do chat GPT, ela é, entre aspas, genérica. Você vai ver aquilo ali em vários anúncios, em várias páginas de venda, em vários e-mails. Você meio que você não se difere. Agora, quando você pega um empresário de médio porte e um grande empresário, ele não tem tempo, a agenda dele está esgotada. Ele não consegue ficar focando ali no GPT para criar um anúncio para ele, para criar um e-mail. Ele não tem como fazer isso. Ele vai pagar para alguém fazer, porque para ele compensa muito mais pagar, mesmo que seja menos do que pagaria antes. Às vezes, hoje ele vai pagar um pouco menos. Se antes ele pagava uns 6, hoje talvez ele pague uns 4, uns 3. Só que você consegue vários contratos desse, porque a inteligência artificial acelera o seu processo de produção. Então, eu acho que a pessoa que está pensando nessa questão de, vou perder meu emprego, ela está perdendo grana. Só isso que ela está perdendo. Emprego, ela não está perdendo. Ela está perdendo emprego para quem pensa diferente dela. Exato, e é aquela coisa, né, de achar que, primeiro, que o cara vai saber manejar o GPT, né, criar estratégia, 3 posts por semana, com linguagem de Instagram, que é mais de entretenimento, linguagem de LinkedIn, que é mais business, o cara não vai ter essa perspicácia. Não. E o segundo ponto, que o cara que faz a copy por ele mesmo, ele também não vai pensar em contratar um copywriter, ele não gastaria isso com copywriter, mas é igual você falou, o empresário mesmo, ele pode até, vamos imaginar que ele saiba usar, saiba fazer, mas ele não tem tempo, né? Ele, é mais barato eu contratar um copywriter para fazer para mim do que eu mesmo ir lá e me aventurar em fazer. A gente tenta sempre colocar isso na cabeça dos nossos alunos e tal. Olha que legal, olha que legal. Ontem eu estava no velório, e aí eu estava conversando com uma prima minha, e ela tem um negócio, um pequeno negócio, olha só, ela tem um pequeno negócio onde ela vende bolsa de crochê. E aí ela tava falando para mim, eu faço, mas eu não quero mais fazer. Eu quero alguém para fazer para mim. Então vocês percebem que uma hora esse pequeno empresário ele também não vai conseguir mais ficar fazendo, ele também não vai querer mais fazer. Vai chegar um momento que aquilo ali para ele é uma dor de cabeça. E ele não tem noção de estratégia, ele não sabe mexer com o digital, ele não estudou o marketing. Então ele vai começar a fazer e ele vai ver que não sai do lugar, que ele vai continuar no mesmo lugar, e ele vai falar assim, eu preciso de alguém que é especialista, eu preciso de alguém que de fato vai dar um passo à frente no meu negócio. E aí, o que acontece? É onde ele vai procurar alguém que manja do digital ali, um copywriter, alguém que seja especializado em produzir o conteúdo ali das redes sociais, porque no caso dela, o problema era essa questão de produção de conteúdo para o Instagram. Ela não consegue criar um fluxo. E ela também não sabe criar legenda, não sabe criar essas coisas. E ela precisava de um copy especializado ali em rede social. E aí a gente estava conversando, ela já pegou meu contato, ela falou assim, vê aí quanto você cobra para mim para montar umas legendas ali para o meu Instagram. Coisa boba, sabe? Coisa que a gente faz ali com uma mão na roda. Já é uma grana a mais. Já é um negocinho ali que eu consigo fazer, sei lá, mesmo que eu cobre 500, 600 reais para fazer ali. Que pode parecer pouco, mas se você colocar, somar junto no seu orçamento do mês,
Pô, 500 conto, hoje em dia 600 conto, você faz alguma coisa. Um mercado, né? Um Conta de mercado, luz. abastece o seu carro, uma conta de luz, de água, cara, já é uma diferença. E é coisas assim que para você, é só você se posicionar. É só você falar, não, eu vou viver disso agora, eu vou trabalhar com isso agora. E entender o mercado. Exato. As E, oportunidades, pô, elas muito aparecem legal. até nos velórios. Não é? Tem que estar sempre ligado mesmo quando, né, sempre tá conversando com alguém. Ah, o que você faz, né? A gente fala isso pra galera também, sempre trazer isso pro dia a dia, né? Aquela coisa no Uhum. elevador, não, você É, nunca mas uma sabe. coisa que eu sempre falo, quando alguém vem perguntar o que eu faço, eu raramente falo que eu sou copywriter, porque o termo copywriter, para algumas pessoas, ele é meio desconhecido. Então, uma dica que eu dou é sempre que alguém perguntar, o que você faz? Eu falo, eu trabalho com marketing digital. Aí depois eu vou explicar que eu trabalho com a parte de conteúdo, porque às vezes se você fala assim, eu trabalho com copy, a pessoa vai olhar para você, tipo, um empresário vai olhar para você e vai falar, não preciso disso, porque ele não sabe o que é copy. Agora você fala assim, não, eu Exato. trabalho com marketing digital. Aí ele pode ligar ali um alerta. Aí depois você fala para ele que você é copywriter e explicar para ele o que um copywriter faz. Uhum. A gente estava ontem com uma reunião com um aluno nosso, com um mentorado, a gente falou para ele de assim, o que a pessoa quer? Ela quer aumentar as vendas. Então, cara, eu trabalho com internet e vou te ajudar a aumentar as vendas. Você já ganhou um pouco da Isso. atenção dele, né? Então, usar as palavras que as pessoas estão acostumadas. É. Teve um cliente grande também nosso que a gente trabalhou com a comunicação, a gente usou até esse termo, comunicação de uma maneira mais holística, né? Então, assim, a gente trabalhou com alinhar a forma como se comunica com o público, alinhar redes sociais, e-mails, cartas de vendas, promoções. Então, tudo meio que foi comunicação, mas que a gente, que é copy, sabe que era copy, porque tinha o objetivo de persuadir, tinha o objetivo de vender, mas o nosso approach, né, foi de comunicação. A gente vai gerenciar a comunicação do seu negócio e tal. E a pessoa já está dentro do dicionário dela, né? Se você for ver bem, o copywriter, ele é um camaleãozinho, porque ele consegue trabalhar em várias áreas. Recentemente, inclusive, eu recebi uma proposta de uma empresa, é daqui da minha cidade, mas eu não aceitei. Eles queriam que eu mexesse no time. Eu não aceitei porque eu não tinha tempo mesmo, não é porque eu não queria, porque de fato eu não tinha tempo, não tinha agenda para isso. Ele queria alguém para mexer no time comercial. Ele falou, cara, você manja de vendas, você sabe vender, você é copy. Então eu quero que você vá lá no meu time comercial e ajusta o meu time comercial, vê onde está o gargalo, vê o que eles podem melhorar no atendimento, vê como que está sendo o atendimento por WhatsApp, por ligação. E isso é uma oportunidade que um copywriter muitas vezes não percebe que ele tem. Às vezes, mexer em time comercial, você também tem essa especialidade, você também sabe vender. Você é especialista em vendas, cara. Então, tudo que envolve vendas, mesmo que talvez não fique ali preso no texto, só escrevendo, não, às vezes você chega ali no time comercial e consegue auxiliar. Eu lembro que eu tive um cliente que eu montei o roteiro do que o time comercial dele ia falar quando atendesse alguém, quando chegasse o atendimento. Eu montei todo esse roteiro. Então, não é só anúncio, não é só página de... Cara, é um leque. O copywriter, ele tem um leque de possibilidades. Eu falo que eu larguei o direito, que também tinha um leque de possibilidades, que tem direito civil, direito empresarial, direito não sei o quê, e entrei no copy, que tem várias áreas também, que tem várias possibilidades. É só você saber abraçar e saber enxergar isso, porque você não fica refém de uma coisa só. Essa é a parte boa do copy também. Até mesmo agora com a IA, a gente consegue treinar a IA que o cliente vai usar. Então, assim, a gente vai ser substituído pelo que a gente criou até. Dá para fazer isso e cobrar consultoria, cobrar essa implementação, né? A gente tem um amigo que faz isso para LinkedIn. Ele constrói agentes que vão falar a sua língua, o seu tom no LinkedIn. Então, você coloca o assunto lá, aí já sai o texto lá que você vai usar e você mexe um pouquinho. Ele cobra um preço bem gordinho para fazer esse agente para os clientes. E as empresas pagam. Pagam, as empresas pagam, com certeza. Inclusive, eu vi esses dias uma proposta comercial aqui em Birigui mesmo, um advogado daqui de Birigui, ele me mostrou uma proposta comercial que ele recebeu de eu não sei se ele era copywriter, mas ele recebeu de uma pessoa que ficaria especializada
em mudar esse atendimento dele ali. E ele estava pagando coisa de... eu acho que eram uns 30 mil reais para a pessoa para poder fazer esse negócio do comercial ali, do atendimento comercial. E é um serviço que o copywriter também consegue pegar. 30 conto numa consultoria ali, para passar uma consultoria ali rapidinho. Exato, é isso. Que você pega 30 mil, o salário médio no Brasil hoje, eu acho que está na faixa de 2.800, acho que São Paulo que é mais alto, que é 3,5, mas tá por aí. Isso daí daria para uma pessoa de salário médio, daria 5 meses, 6 meses. Então pensa, num projeto, num cliente, ganhar 6 meses de salário em uma coisa só, e as pessoas, né? Às vezes, não valorizam isso, essa possibilidade. Não, mas é surreal, é surreal. No mercado de copy, é isso que você falou, as pessoas, mais do que entender o que é o copyright em si, mas entender as oportunidades que o copyright te oferece, de ter de campo de atuação. Perfeito, a sua colocação. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma amiga minha, ela estava participando de um concurso, ela da área de arquitetura, estava participando de um concurso nacional, tal, de uma empresa lá acho que de móveis planejados ou de iluminação, e para poder ganhar a viagem para Dubai, para puta feira de design que ia ter lá, tem lá todo ano. E aí, quando ela começou a postar, ela estava postando, eu não estava entendendo muito bem do que se tratava. Eu falei, pô, como é que... acho que eu fui falar com ela que o link estava fora do ar, uma coisa assim. Ela me explicou isso. Não, esse é um concurso que acontece uma vez por ano, eu estou entre as finalistas, vou para Dubai, se eu ganhar. Eu falei, pelo amor de Deus, para tudo que você está fazendo. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu falei, olha, faz um storytelling, conta isso que você está me falando, pelo amor de Deus, fala da importância, fala que são os maiores do Brasil, que seu escritório foi selecionado, que você estava precisando do projeto, não sei o quê, e reforça, faz um vídeo gravando de onde você estiver, não precisa ter estúdio, mais natural possível, faz isso, faz isso. Caralho, como assim? Gente é cópia, a gente é treinado para enxergar esse tipo de coisa, para criar esse tipo de storytelling. O contexto, o porquê, a famosa sequência de porquês que você tem que fazer, tem que responder, o cara tem que se sentir envolvido, tem que se sentir próximo, criar rapport. Pô, isso é copyright em 101, tá ligado? Aula 1 de copyright, isso a gente pega no ar. E era uma amiga minha, assim, não prestei serviço depois para ela, para o escritório, mas é um contato, sabe? Que você aplica um negócio idiota que de repente pode virar um contrato ali, uma indicação ali na frente, e as pessoas nem percebem que a gente é capaz de fazer como copywriter. Isso já é isso que você fez é o que as pessoas que estão começando poderiam aprender a fazer. Porque quem está começando, às vezes você tem um cliente em potencial ali dentro do seu Instagram e você nem percebe, você não tem essa visão de enxergar, pô, peraí, deixa eu ver como que esse cliente aqui, como que essa pessoa aqui pode performar melhor. Uma dica que você dá para ela ali dentro do Instagram, ela já vê valor em você, já vê potencial em você, e pode ser que você feche um contrato ali dessa simples dica que você deu, que você enxergou aquilo e ele não. Ele vai falar, pô, essa pessoa aqui manja de estratégia, vou colocar ela aqui no meu radar. Pode ser que ali naquele momento ela não feche, mas ela vai refletir sobre isso. E se você continuar dentro ali do seu perfil, eu sou bem low profile nesse ponto de falar de copy no meu perfil, mas eu falo muito no LinkedIn. Então, eu uso o LinkedIn como uma fonte de captação de cliente. Mas é sempre assim, olha, eu vi aqui que o seu perfil... Eu lembro que teve inclusive uma cliente que eu fechei, porque ela fez um negócio lá no stories dela, e eu falei, olha, eu acho que se você tenta fazer dessa forma aqui da próxima vez, e me fala qual que foi o resultado, me fala se deu certo. Eu falei, eu tô fazendo um teste aqui, testa aí também, vê se melhora. E, cara, melhorou. Aí ela entrou em contato comigo depois, falou, olha, o que você falou aqui para mim fez muito sentido, eu consegui, converter e tal. E aí depois a gente fechou uma parceria e eu montava os roteiros ali, os stories do Instagram dela ali, profissional, e a gente fechou uma parceria ali nesse sentido. E foi muito legal. E é uma forma já de captar cliente. Às vezes a pessoa fica esperando cair do céu e não vai cair. Você tem que abraçar, tem que ir para cima. Exatamente. Aliás, você que está escutando isso, você segue lá Karine Zago no LinkedIn. Acabei de procurar aqui, Karine Zago, segue lá, conteúdos muito bacanas de copy. Sobre isso de captar clientes, já deu a primeira dica maravilhosa, que é a questão do LinkedIn. Conta um pouco dos teus canais de geração de demanda, se tem indicação, posicionamento, muito cliente que chega
de outros clientes que já vieram? Conta para a gente um pouquinho dos seus canais de captação e, especialmente, como você começou. É uma coisa que me perguntam demais para a gente. Olha, o começo é sempre muito mais difícil, eu não vou negar. Hoje em dia eu trabalho muito com indicação e eu tenho a vantagem, eu falo que é uma vantagem, de ter clientes fixos de longo prazo. Então, hoje em dia eu tenho uma carteira de clientes já que eu trabalho há muito tempo. Vão se trocando clientes muito esporadicamente aqui comigo. Eu costumo pegar e a gente trabalha longo. Eu tenho cliente que eu trabalho já tem 3 anos, 4 anos, então, assim, é muito raro. Isso é uma coisa boa para mim, tá, gente? Para mim é uma coisa muito, muito boa, porque eu tenho uma filha, então eu gosto dessa previsibilidade. Mas lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com copy, foi muita indicação. Mas como que essas indicações funcionavam? Porque não é só, como que eu recebi essas indicações? Eu participava de eventos, então eu sempre ia onde eu percebia que existia potenciais clientes. Então, tem um evento de e-commerce, tem um evento de marketing. Eu não me limitava somente a eventos de marketing, eu me limitava também a eventos onde existiam muitos empresários. Então, eu ia nesses eventos e eu conversava com as pessoas, falava o que eu fazia, explicava o que eu fazia. E aí eles acabavam pegando o meu contato e uma hora ou outra alguém aparecia. E curso, eu fiz o curso com o Palandi me indicou alguns clientes também, que fecharam comigo. Eu trabalhei muito tempo com alguns deles, inclusive tem uns que até hoje às vezes me procuram, desde 2018. E isso é muito legal, muita indicação. Aí eu fui montando um portfólio. Juntei isso dentro de um Drive, não fiz uma coisa super elaborada, não. Eu tenho um Docs do Drive com várias cópias lá dentro que eu fui produzindo. E hoje, meu canal de aquisição hoje é mais LinkedIn, que é onde tem muitas oportunidades, que eu vejo muitas oportunidades. E boca a boca também. Eu falo sobre isso. Onde eu vou, eu tento falar o que eu faço. Tô numa balada, não interessa, eu vou falar o que eu faço. Vai que a pessoa que eu tô conversando tem uma empresa, sei lá, conhece alguém que tem. Então, eu tô sempre falando o que eu faço, sempre explicando quem eu sou. E, de certa forma, isso me ajudou. E participar de eventos. Eu acho que participar de eventos... Eu sei que é difícil no começo, porque os eventos não são tão baratos. Mas você tem que pensar que é, de certa forma, um investimento. Eu investia em eventos e investia em cursos que eu confiava. E que talvez a pessoa que estivesse ministrando o curso, igual o Palandi fez comigo, pudesse me recomendar. Então, se eu tivesse essa garantia de recomendação, também seria bem legal para começar. Não tenho portfólio, nunca fiz uma copy. Cara, então faz um fake aí, cria uma copy fake aí e começa a distribuir isso. E hoje eu tenho um portfólio muito bom, são 8 anos, né, trabalhando aí com copy, quase 8 anos. Então, hoje eu já construí essa autoridade. Falar da Karine de hoje é diferente de falar da Karine lá de trás. Só que eu precisei da Karine lá de trás para ser a Karine de hoje. E eu não deixei a peteca cair. Esse é o bom. Tive fases de necessidade, tive fases de aperto, tive fases de pensar, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Será que eu continuo? Será que eu paro? A gente sempre tem essa, meu Deus, será que eu vou continuar no copy? E eu nunca parei. Eu caio um cliente, eu já fico, meu Deus, não quero mais ser copyright. Aí volta um cliente, não, eu quero sim. Aí cai o pagamento do mês, eu não vou parar nunca com isso aqui, porque essa é a vida do copy. A hora que o dinheiro cai na conta, tudo faz sentido. É muito gostoso trabalhar dessa forma. E é interessante isso que você falou de 8 anos, estava pensando aqui, porque muita gente é ansiosa, né? E não percebe as armadilhas da vida. Porque, por exemplo, a pessoa vai estudar, vamos, por exemplo, pegar nutrição. Eu fui técnico em nutrição, mas eu não fiz a faculdade. A pessoa estuda 4 anos de nutrição, aí ela tem que fazer o estágio, que ela vai ganhar R$800, R$1.000, aí depois ela vai virar o júnior, pleno, sênior, aí o Nutri-Sênior também não é um super salário, acho que deve ser aí na faixa dos 6 mil, então a pessoa ela constrói toda uma trajetória profissional para um dia, quem sabe, ela ganhar R$10.000 no mês. Então, assim, aí na internet você fala que a pessoa vai ter que estudar e trabalhar e depois ter o resultado, já achou muito. Nossa, como assim?
Mas Tudo eu acho, isso. exatamente, é por conta dessas promessas mirabolantes que foram feitas há muito tempo atrás, dentro do digital, e até esses cursos de vender curso, que a gente sabe que foi uma moda, que, né, eu falo que é pirâmide, nem sei se podia estar falando isso, mas eu falo. E esse tipo de promessa trouxe essa urgência. Então, a pessoa, ela quer começar hoje e ficar rica hoje, e ganhar dinheiro, ganhar 10, 15, 20 mil reais hoje. E não funciona assim, gente. Quando eu comecei, eu ganhei R$ 400 no primeiro mês. Se eu fosse trabalhar só com texto, eu tava ganhando, eu teria ficado ganhando 400, mas aí eu ganhei um link de afiliado que foi me ajudar. Só que hoje eu não trabalho mais como afiliada. Eu trabalhei ali até a pandemia, eu trabalhei como afiliada. Depois da pandemia, que teve o boom do digital, aí eu falei, cara, eu vou focar em copy e vou trabalhar só como copy. E eu ganho muito mais hoje do que eu ganhava com aquele linkzinho de afiliada. Só que tive paciência, eu tive momentos de fato que eu pensei, não, eu vou desistir, mas eu não desistia. Eu falava, cara, o que eu tô ganhando hoje vai ser muito difícil eu ganhar se eu for trabalhar CLT registrada numa empresa. Aqui na minha cidade, então, piorou. Aqui o salário é chão de fábrica. Então, assim, aqui a gente tem muita fábrica. Então, é R$ 1.500, sei lá, acho que nem sei quanto é o salário mínimo. O pessoal aqui ganha o salário mínimo. Eu nem sei quanto que tá um salário mínimo hoje. Desculpa, não sei, não Acho que faço tá nem isso aí, acho ideia. que tá uns 1.500. Acho que é uns Não 1.500. faço nem ideia. E é você entender que eu tenho 8 anos. Você não vai se comparar com uma pessoa que está há 8 anos no mercado. Você vai se comparar com você. Hoje você está começando, você vai pegar um cliente ali que talvez não vai te pagar o que um cliente pagaria para mim, porque eu já sou sênior. Eu não sou mais uma estagiária, eu não sou mais uma júnior. Hoje eu já tenho autoridade construída dentro do meu negócio, da minha área, do meu nicho. Então, assim, não se compare. O que eu posso falar é não faça isso, porque quando eu comecei, eu me comparava com a Betina. Aí eu falava assim, cara, não tem como. Pô, pelo amor de Deus, eu vou ter depressão se eu me comparar com essa mulher. Então, o que eu fiz? Eu parei, eu falei, não, calma, eu não tô nesse nível, não tenho a mesma história, a mesma trajetória, são pessoas diferentes, vou fazer aqui o que funciona para mim. E é fazer. E é uma coisa que eu olhava pro Palante também e eu falava, cara, que bizarro. Porque tudo que ele falava que ele ia fazer, ele fazia. E eu falava assim, surreal. Ele falava, vou fazer hipertrofia, ficar fitness. Foi lá e fez. E eu falava, cara, esse moleque é muito monstro. Porque, de fato, ele fala que vai fazer, ele pega e faz. E era uma coisa que eu me inspirava. E eu falava, não, eu vou ser copy. Eu vou trabalhar com copy. E fui fazendo, e hoje eu cheguei aqui, depois de 8 anos, hoje eu dou palestra, as pessoas me recomendam, as pessoas me indicam o meu trabalho, eu não tenho, mas isso você vai chegar, quem está escutando isso, você tem que entender que você vai chegar, as pessoas vão começar a te recomendar, ninguém me recomendava no começo, quem pegou minha primeira cópia eu tenho até pena, porque Deus me livre, deve ter sido traumático para ele. Então, tipo assim, no começo foi muito difícil, mas as coisas vão ficando mais fáceis. Não é igual um joguinho que vai passando de fase e vai ficando mais difícil. Não, é o contrário. Aqui você começa no mais difícil e depois vai ficando mais fácil. Até você falou isso da copy ruim, até uma história que eu também conto às vezes, que quando eu estava começando a minha carreira de freela e tal, tinha um site que eu não lembro mais o nome, eu tento lembrar, mas não lembro, que pagava R$1,50 por texto. E aí eu pensei assim, cara, se eu escrever, então, 30 textos num dia, olha só, se eu escrever 30 textos num dia, eu vou ganhar R$45. Nossa, R$45, meu Deus, é muita grana. E eu Sem lembro que eu inteligência peguei artificial. sem inteligência artificial, não tinha bloqueio criativo, síndrome da página em branco, não tinha nada disso, tinha que escrever 30 textos. Aí eu lembro que eu peguei um aniversário na casa dos meus pais lá, né? Essa época eu tava com uns 15 anos ali, eu falei, nossa, eu preciso de R$45, vou comprar sorvete, nossa, vai render muito esse dinheiro. E eu nunca gostei muito de aniversário, né? Sempre fui meio antissocial, assim. Aí eu me enfurnei no meu quarto e passei o dia inteiro, acordei, era 7, 8 da manhã, passei o dia inteiro, começou a chegar convidado em casa para aniversário, que eu não lembro de quem que era. Aí fiquei lá tal, até de noite. Eu lembro que eu parei de trabalhar umas 10, 11 da noite, escrevi os 30 textos, aí eu mandei para aprovação. Isso era no sábado. Na segunda-feira, eu lembro que eu abri o computador, depois de voltar da escola, e estava lá a mensagem, sua conta foi cancelada, nenhum pagamento será feito, porque a qualidade dos textos foi muito ruim.
Então, eu conto que, assim, uma das minhas primeiras experiências foi um cancelamento de fato. Eu perdi o sábado, perdi o aniversário, perdi o dinheiro e ainda tinha a conta cancelada. Foi só desastre. E aí também eu fui melhorando os textos, tudo, né? Foi um início também complicado. Cara, mas eu até hoje, eu falo que até hoje o copywriter, ele precisa entender que a vida dele vai ser, a função dele, assim, vai ser ouvir críticas. Eu até hoje, o meu cliente fala, Karine, não gostei. Às vezes você se apaixona pela copy, você fala assim, nossa, isso aqui ficou muito bom. A hora que o cliente bate o olho e fala, que merda, pode fazer de novo, tá horrível. E você não pode levar para o pessoal, é o seu trabalho, é a sua função. Então, diretas, às vezes alguém me pergunta, mas Karine, como que você faz quando o cliente devolve? Minha filha, eu não faço nada, eu pego e faço de novo, não tem o que fazer, só refaço, Sim. porque esse é o meu trabalho. Eu sou paga para isso, justamente para isso. A gente tem ali os problemas quando você sabe que tá bom, o cliente não entende, ele não entende de copy, então ele pede, basicamente, quando ele pede para remover as principais partes de copy que eu coloquei, aquilo dói na minha alma. Só que assim, eu explico para ele, eu falo, tem certeza? Porque isso daqui eu tô usando de fato para a gente converter. Não pode apagar. Eu falo, eu vou apagar. Eu vou apagar porque eu vou dizer, grave isso aqui, você que está pedindo para eu apagar, porque depois. E aí o cliente está pagando, ele que decide. Mas tem essa também, de você fazer, se apaixonar, o trabalho, você falou, meu Deus, isso aqui vai vender horrores. E eu já peguei cliente que não nem. Ele mudou tudo. Ele mudou tudo, absolutamente tudo do que eu tinha feito. E não tem como, a gente está sujeito a isso, a tomar nãos, a tomar não gostei, a tomar ficou ruim, a não vender. Já peguei lançamento que a gente não vendeu nada. A gente não fez uma venda, cara. Nada. E aí, tipo assim, a culpa é de quem? A culpa é do copy. É sempre do copy a culpa. Sempre cai na nossa lomba, né? É uma coisa incrível. É sempre da copy. E, cara, é muito verdade isso. A gente precisa ter esse trabalho mental desde o começo da carreira de você se apaixonar pelo resultado, não pelo veículo, né? Se apaixonar pela venda, pela conversão, não pela copy, que aí depende, né? Aquilo que Mao Zedong falava, né? Não me importa se o gato é preto ou o gato é branco, me importa que caça o rato, que é o objetivo, que a gente consiga fazer essa venda. E isso que você falou também é muito importante, até para a copy e para a copy lidar com os clientes, especialmente, mas é bom para os clientes também escutarem, que existem correções que são absolutamente justas e lógicas, assim, estilística, compliance, às vezes. Por exemplo, se é do direito. Direito, eu sei que é uma área que é infernal de fazer copy. É muita coisinha que a OAB permite, não permite, é um caos do cacete. Medicina, a mesma coisa, psiquiatria, psicologia, a mesma coisa. Então, existe um cuidado com o compliance, mas também existem as peças obrigatórias, né? As partes obrigatórias, a condução obrigatória, você precisa dos elementos naquela ordem, que isso que compõe o nosso conhecimento como copywriter. Então, isso é muito importante, esse copywriter, especialmente quem está começando a saber pontuar. Falo, cara, eu entendo super que você não tenha gostado tal, mas aqui a gente precisa fazer um CTA. Não tem o que fazer, a gente precisa fazer um CTA. Você já fez toda a condução do cara, o cara está seco procurando alguma coisa que ele nem sabe o que quer. É o CTA, é o botão. Compre agora, assine agora, escreva-se agora. Então, isso que você falou, assim, as pessoas, os copywriters que estão começando precisam entender e precisam saber fazer esse tipo de negociação com o cliente. Negociação, né? De argumentação. Fala, olha, elemento obrigatório. Porque senão até mesmo você sai frustrado, você entra na profissão achando que você vai receber só sims, e aí começa a vir, refaz, não gostei, faz de novo, e aí você começa a achar que o problema está em você, que o problema está na sua capacidade. Então, eu já tive muito problema no começo com isso, da minha autoestima como profissional, eu deixar isso influenciar minha autoestima como profissional. E isso me brecava muito, até no meu financeiro, porque o que aconteceu? Eu tinha medo de pegar lançamento. Quando eu fiz esse lançamento, que foi lá no começo, que não vendeu nada, na verdade, foi assim, eu peguei meu primeiro lançamento, eu vendi 7 dígitos, o primeiro lançamento. Só que eu peguei um lançamento de um cara que tinha 1,5 milhão de seguidores, e ele já era muito conhecido. Aí você pega um lançamento para fazer de um cara desse, que já é validado, já é um produto validado, você vende igual água, entendeu? Você não tem muito sacrifício ali. Você tem o trabalho de copy, óbvio, mas você vende, porque ele já tem Audiência, aquecimento. Já tá tudo pronto. É só vender.
E aí depois, eu fiquei muito feliz. Aí, nossa, 7 dígitos, meu primeiro lançamento, aí você se ilude, aquela coisa toda. E nessa época, eu não fui comissionada, tá, gente? Eu vendi 7 dígitos sem comissão. Depois nunca mais. Aí eu aprendi, aí eu fui aprender a cobrar para ser copy, aí depois eu falei, não, agora eu só trabalho com comissionamento. E aí depois eu fiz um outro lançamento e eu estava naquela expectativa muito alta, vamos vender 7 dígitos de novo. Só que era uma mulher que tinha 6 mil seguidores, dava para fazer dinheiro, mas não ia fazer 7 dígitos muito raramente. E era um produto que era novo, ela nunca tinha lançado, não era validado, não tinha nada. E aconteceu, e aí o que acontece, gente? Eu vou até tentar resumir para vocês. Nada do que eu pedia para ela fazer, ela fazia. Grava esse vídeo, ela não queria gravar. Faz desse jeito, troca de camiseta, pelo menos, para você gravar os anúncios. Ela fazia todos os anúncios com a mesma roupa. Então, tipo assim, quem via nem percebia que era diferente. E aí, no dia da live, a mãe dela faleceu. No dia da live, a mãe dela faleceu. E aí eu falei para ela, cara, você não quer remarcar? Não, vamos fazer. E a mulher, visivelmente abalada, no meio da live, não tinha condição nenhuma daquilo dar certo. E aí eu não fiz foi esse lançamento, a gente não fez uma venda, nada. E era o meu nicho, porque era nicho de maternidade. E eu estava passando exatamente pela mesma fase do que ela vendia, que ela vendia um produto de amamentação. Não era amamentação, não. Esse era de introdução alimentar. E eu estava nessa fase... nos dois nichos, amamentação e introdução alimentar. Meu primeiro 6 em 7 foi em introdução alimentar, e eu tive também problema com uma especialista de amamentação. Quando a gente parar a gravação, a gente troca a figurinha para ver se é a mesma. Enfim, vira a página. Cara, e aí eu fiz esse lançamento de introdução alimentar ali e não vendemos nada. Para não falar que não vendeu nada, caiu uma venda ali na minha plataforma ali, e não vendeu nada. E aí aquilo já acabou com a minha autoestima, porque eu vim de um lançamento onde eu tinha feito 7 dígitos. Para um lançamento onde não vendeu nada, eu comecei a falar, cara, o problema sou eu, o problema tá em mim, o problema tá na minha copy. E não é, cara. Às vezes a situação, é o tráfego, é um conjunto de coisas que vai acontecendo, não é só você. Então, se o copywriter, ele começar a pensar que o problema tá nele, a autoestima dele acaba e ele se perde, porque ele não vai ter coragem de pegar novos projetos. E aí eu fiz terapia, tive que fazer terapia até por conta que isso mexeu tanto comigo que abalou demais minha estrutura, meu emocional, e eu queria sair da área. E graças a Deus eu não saí, porque depois veio outros lançamentos, veio mais dinheiro, veio mais resultados legais. E é assim, altos e baixos. A vida do copy é assim, tem lançamento que vai vender, tem lançamento que não vai, tem lançamento que vai vender muito, outro vai vender pouco. Você tem que estar pronto e preparado e não deixar isso abalar, não deixar o seu psicológico em jogo. Totalmente verdade isso. Eu tenho exatamente uma experiência muito parecida com essa. Meu primeiro lançamento foram múltiplos 6 em 7, assim, vendemos que nem água. Água no deserto, foi maravilhoso, tal, ganhei uma bela comissão em cima dele. E nos outros 2 lançamentos em sequência que eu fiz, eu saí com 300 conto no bolso. Foi literalmente assim, foi um lançamento que deu 4 em 7, eu saí com 300 conto no bolso, com comissionamento. 300 reais. 300, 100, 200, 300 reais, 300 mil. Então, assim, uma coisa que me orgulho muito é que eu nunca saí no prejuízo em nenhum lançamento, mas acontece, né, com a vida de todo mundo, cara, e é exatamente o que você falou, Karine, é especialista, é o dia, é o anúncio que não vai bem, o especialista meu foi viajar na semana de live pra Bahia, porra. Aí sumiu, aí atrasou a live, aí outro caiu a live, caiu a internet no dia, não tinha contingência. Acontece, a gente não pode deixar abalar. Não parar, não precipitar, não retroceder. Continuar no caminho que uma hora você vai e calha com puta do especialista que tudo acontece bem, ou vai continuar tomando porrada, diversificar. Você falou, você tem hoje vários clientes que não te pagam tanto quanto um pagaria há 3, 4 anos, mas que te pagam bem o suficiente para esse conjunto de clientes o tempo que você trabalha para, pô, a vida é confortável aqui hoje. E pega lançamento só se quiser, imagino. Exatamente, eu pego o lançamento só se eu quiser. Hoje eu tenho a possibilidade de escolher os projetos que eu participo, até os meus clientes. Antigamente eu não tinha. Antigamente o que vinha eu abraçava. Hoje não. Mas isso é construção, é ao longo do tempo, ao longo dos anos. Antigamente, eu já trabalhei em nicho black, já trabalhei em nicho de tudo que é jeito.
Cara, até cemitério, eu já trabalhei até para venda de túmulo. Então, assim, cara, é um absurdo. O copywriter, ele tá sujeito a ver tudo na vida, cara. Tudo. E é muito legal. Eu gosto muito disso. Eu lembro que eu tive um infoproduto em 2014, 2015. Eu tinha um produto de aumento de seios com técnicas naturais. Nossa senhora, aí o pessoal era com simpatia, massagem, era uns creme que passava, tudo, e pior que chegou a vender. Então eu falo aí pra galera, gente, tudo vende, tem gente que acredita em umas coisas, tem gente que acredita em outras, tal, mas de fato, depois Vende. você começa a escolher mais o que você quer trabalhar. Exatamente. E não tinha reembolso, então acho que realmente as mulheres gostavam do produto. Meu Deus, sem reembolso ainda. Assim. Caramba. Agora, a gente finalizando aqui, Karine, deixar uma dica para quem está começando em relação ao que assistir, ao que consumir, livros que você leu que você gostou muito, ou então vídeos que mudaram sua perspectiva, coisa assim, para a pessoa sair daqui já tendo uma continuação. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado com quem você segue para você não fazer aquilo que eu fazia de ficar me comparando com uma pessoa que estava numa realidade completamente diferente da minha. Eu acompanho o lançamento dessas pessoas, então eu sempre estou vendo o que elas estão fazendo, porque querendo ou não, elas têm acesso a métodos e estratégias que a gente, às vezes, aqui no Brasil, a gente não tem, eles trazem algumas coisas de fora, então eu estou sempre acompanhando. Eu não sigo, eu só acompanho. E existem pessoas, de fato, que trabalham com copy. Eu acho que essas pessoas você tem que acompanhar. Não deixar sua mente fazer essa questão de comparação. Segue, vê o que essa pessoa está fazendo de interessante, que dá para você aplicar para os seus clientes. Eu gosto muito de livros, então eu acho que Great Leads é um livro que a gente tem que ter de cabeceira, fundamental. Inclusive, já tem curso de copy que foi inspirado nele, não vou falar qual, mas tem. Obrigatório. Ele é um livro obrigatório, mas não se prender a só livros de marketing. Eu gosto muito de todos os tipos de livros, principalmente de histórias, porque a gente aprende a construir um storytelling ali. Tentar assistir filme e ver o storytelling acontecendo, você vai ter que começar a ter uma mente diferente de análise. Você vai assistir um filme, analisa o que está acontecendo. Eu tenho uma série que eu assisti que chama This Is Us, não sei se vocês conhecem, mas ela é muito famosa. De nome. E aquela série, ela é muito boa na construção de storytelling. Então, assim, tem um episódio em específico, inclusive, que tem um diálogo que acontece ali. Aquele diálogo me deu um estalo para usar aquilo dentro das minhas copies. Então, assim, tentar avaliar tudo isso, tenta analisar. Faz com cabeça de profissional mesmo. Livro, copy, livro, filme, e seguir as pessoas certas, seguir pessoas que de fato vão te colocar no mercado e te dar um direcionamento. Não se iludir com promessas absurdas também, que tem muita gente que promete coisas irreais, não entra nessa, vai numa coisa que é mais palpável, não acho que você vai ficar milionário da noite para o dia, ou 1 milhão em 2 dias, sei lá, 3 dias. Isso pode acontecer, mas é muito raro, é uma coisa bem esporádica. E acho que essas são as minhas dicas. Leitura é obrigatório, se cadastrem em todas as newsletters que vocês puderem, estejam acompanhando lançamentos. Kindlezinho na mão, sempre. Kindlezinho eu tenho também. E é isso, gente. Tenta sempre, se cadastre em news, se cadastre em lançamentos para você acompanhar o que a galera está fazendo. Tem perfis de Instagram, às vezes, que você pode seguir. Eu sigo alguns que eu gosto muito de ver como que eles se posicionam, principalmente institucional, que é mais difícil de... Perfil institucional é mais difícil de performar, mas tem uns institucionais que eu olho, tipo Duolingo. Cara, óbvio que o marketing do Duolingo é uma referência que não cabe em todo mundo, mas é só para você ter só um exemplo de perfis que você deve seguir, que você deve acompanhar para ver a estratégia que eles usam lá dentro e aprender. Essa análise, ter um olhar analítico mesmo das coisas. Você lembra do Ponto Frio no Twitter? Isso é velho, tá? Ponto Frio, daquele do Pinguim? Do Pinguim?
Lembro. Pinguim que respondia. É mesmo princípio também. É possível, cara. O fucking ponto frio era um dos twitters mais seguidos do Brasil em 2010, 2011. Era um personagem lá respondendo, entregando promoção, entregando cupom e tal. Falar, oi, pessoal, o PIN chegou, manda aqui seus pedidos que eu vou... Porra! Cara, sabe, coisa simples, assim, uma interação. É aquela, a gente sabe, né, com copy, criar identidade, interação, storytelling, tal. Então é certíssimo. Uma coisa que eu acho legal também do This Is Us, além do storytelling, acho legal também as pessoas repararem na complexidade das personagens, né? Porque eu vejo muito copywriter iniciante que acha que é tudo muito preto no branco. A pessoa quer emagrecer, ela vai comprar meu produto, porque o meu produto ajuda a emagrecer. A pessoa, ela tá com problema de relacionamento, ela vai comprar meu produto. As pessoas são complexas. This Is Us é um grande exemplo disso, né? Você às vezes está assistindo e você fala, pô, Randall, mas é só você fazer isso. Mas para ele não é tão simples assim. Ou então você vê a mãe, o pai, cada um na sua peculiaridade. Aquilo mostra muito o ser humano de verdade, né? Que não é A mais B. E o nosso trabalho como copy é justamente conseguir navegar nessa complexidade humana para trazer uma mensagem que dê um clique, né, para as pessoas. Porque às vezes a dor daquela pessoa não é só... Porque vamos dar um exemplo aí de emagrecimento, né? Que é um nicho que é forte. Às vezes aquela pessoa, ela não quer emagrecer. Emagrecer, o sonho dela não é ser magra. O sonho dela é ser desejada. O sonho dela é caber numa calça 34, 36. Não é só emagrecer. Emagrecer é uma coisa... Minha campainha, tá, gente? Desculpa se deu para escutar. Emagrecer é só o último estágio. A gente tem que procurar a dor principal daquela pessoa. É o que faz ela perder noites de sono. Porque eu, por exemplo, eu sou mãe, eu sempre fui muito magra, eu nunca tive problema com peso. Só que depois que eu me tornei mãe, eu comecei a ter alguns problemas que eu não tinha antes. E quando eu vi as pessoas, olha que interessante, quando eu vi as pessoas procurando negócio de emagrecer, aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Por que uma pessoa chora? Tem gente que entra em depressão. E hoje em dia eu me olho no espelho e eu já vejo algumas coisas que eu não via antes, porque eu fui mãe e tudo mais. E hoje é uma dor que de fato dói. É uma coisa que me incomoda a ponto de eu não querer colocar um cropped, de eu não querer colocar um biquíni. E assim, dói. Isso dói, é uma dor, de fato, é uma dor que muda a sua vida. Mas não é o fato, eu não quero, não é emagrecer que eu quero resolver essa dor. Então, a gente, como copy, a gente tem que buscar isso. Não é só o raso. A gente não fica ali no raso. A gente tem que mergulhar na dor dessa pessoa mesmo. Por que ela não dorme à noite? Exato. E até uma questão, até que se a gente for para um lado sociológico mesmo, de pensar que, por exemplo, a maior alegria dos meus pais, por exemplo, do meu pai, é poder ir num restaurante e comer o prato que ele quer no restaurante, podendo pagar. Por quê? Porque ele passou por momentos de comer o que tinha para matar a fome. Aí você vai pegar uma pessoa, né, que teve uma vida de escassez de comida e querer falar para ela que ela vai ter que passar por uma escassez voluntária de comida, que é fazer dieta, é uma coisa que vai muito na raiz, né, minha família lutou para sair da pobreza, para depois eu ter que deixar de comer porque eu tenho que emagrecer. Então, não é só calorias, né? Você entra numa questão sociológica, uma questão de psicológico ali muito, muito forte, de a felicidade está conectada com o sucesso financeiro, a comida está conectada com o sucesso financeiro, a comida está conectada com momentos de alegria, o meu prazer é na comida, né? Então, esse que é tão fascinante no nosso trabalho, né? Sim, sim, é um mergulho de fato. Por isso que não é só ler copy, você tem que ler de tudo, você tem que ler, entender psicologia, você tem que entender neuro, você tem que mergulhar nisso. Quanto mais você ler sobre essas coisas, mais a sua copy vai ser assertiva. Não ficar preso só em livro de marketing e autoajuda, não. Tem outros livros aí que você pode colocar na sua cabeceira, que você pode ler, que trabalham essa questão de psicologia, ciência. Então, isso é interessante, é esse mergulho. E a gente, cara, eu amo
ser copy justamente por conta do vocabulário, vou usar o termo vocabulário que eu tive, porque eu consigo conversar sobre qualquer coisa. Aquilo que eu não sei, eu quero aprender. Então, a gente às vezes está numa roda de amigos, um cara começa a falar de um assunto, eu já conheço, o outro começa a falar de outro, eu já estudei, porque eu já vi algum cliente que me pediu. Isso é muito legal, isso é muito divertido. A nossa carreira é muito divertida. No final das contas, é isso que a gente quer falar. Dá trabalhar de qualquer lugar, fazer nossos horários, conseguir clientes de uma porrada de nicho diferente. Eu estava até conversando com um outro aluno nosso agora mais cedo. Cara, a gente aqui, às vezes, na Bulgária, fica 3 horas no bar, tomando cerveja e conversando sobre copy. Oh, não quero essa campanha não, porque você viu o que o cara tá fazendo, tá um especialista, pô, vamos fazer para a escola, não sei o quê. Pô, a gente adora, cara, fascinante, é uma delícia, realmente, opção maravilhosa. Karine, estamos chegando aqui no final, estamos te alugando demais já, 1h15 de conversa, mas tá uma delícia o papo, por mim eu ficaria aqui também mais 2 horas, porque a gente adora falar sobre isso, realmente na nossa vida. Para encerrar, então, antes das considerações finais, rapaziada que está começando, você disse lá como você começou, você falava muito de você, sempre tentava achar as oportunidades no ar, tal. Prospecção, primeiros clientes, como se comportar assim, cara, quero me profissionalizar copy, já fiz curso, não tenho meu primeiro cliente de copy e quero viver de copy. O que você falaria para essa pessoa, os caminhos que você enxerga hoje, o que você conhece do mercado, com IA, LinkedIn, Instagram, prospecção ativa, o que você falaria para essa pessoa, caminho que você daria para ela começar a viver de copy realmente? Então, as dicas que eu posso dar hoje cria um portfólio, mesmo que seja fake, pega alguma empresa, pega alguma marca, pega algum nicho, cria ali uma sequência de anúncio, uma LP, só para você ter uma variável. Eu tenho um anúncio, eu tenho uma LP, tenho um e-mail, cria esse portfólio fake, cria um LinkedIn, eu acho que hoje tem muita oportunidade dentro do LinkedIn. Se candidate lá, vai ter muita vaga. Se você quer ser CLT, se você quer PCPJ, lá dentro tem de tudo. Faz isso, entre em contato com recrutadores, pergunta se tem alguma oportunidade. No Instagram, uma coisa que eu fiz que deu certo também foi um anúncio. Eu criei um storytelling, que inclusive esse anúncio tá lá no meu perfil. Eu criei um storytelling só que eu rodei ele local. Eu não rodei ele em outras regiões, eu rodei ele local, porque eu queria pegar clientes aqui da região, né, nessa época. E aí eu fiz um anúncio e disparei esse anúncio. Eu investi, sei lá, acho que R$30, né? Porque minha cidade é pequena. Então, R$30 que eu rodei ali, eu já consegui. Eu não rodei para conversão, eu rodei para branding na época, para conhecimento de marca, as pessoas me conhecerem. E aí eu fiz isso também. Então, cria ali um anúncio ou um videozinho. Hoje em dia, acho que vídeo vai ser talvez melhor. Na época, eu rodei imagem. Mas aí é isso. Tem um portfólio. Não tenho, nunca peguei um cliente, não tem como eu ter portfólio. Tem sim. Faz um fake ali que você consegue já alguma coisa. E ter cara de pau, cara. Vai no Instagram, vai no WhatsApp. Por mais que a gente pense que, tô incomodando, às vezes a gente tá mesmo, às vezes a outra pessoa se sente incomodada, mas é o único jeito de você conseguir um sim. Um não você já tem. Então, você vai lá no Instagram, chama a empresa na DM, chama o cliente na DM. Só que, assim, tem que ter uma estratégia. O que eu faria? Eu entraria no perfil dessa pessoa, procuraria alguma coisa que dá para ser melhorada ali dentro e daria essa dica para ela, dentro ali da DM. Falaria, estava analisando o seu perfil aqui, percebi que você está fazendo dessa forma, será que quer fazer um teste? Tenta desse jeito, depois você me fala que se melhorou, se não melhorou. Tenta estrategicamente dessa forma genuinamente. Aí é isso que eu recomendo. E Instagram, e LinkedIn também. LinkedIn eu acho que é obrigatório para quem está começando hoje em dia. Eu não valorizava essa rede e hoje eu valorizo demais, porque lá tem muita oportunidade, muita mesmo. Então, recomendo bastante o LinkedIn também para quem está começando. E evento. Se você não consegue, tudo bem, mas se você consegue, tenta frequentar, tenta fazer amizade, fazer parceria, networking. Inclusive, tem grupos, entre em grupos de WhatsApp ali, de copy, porque tem sempre alguém mandando uma vaga, tem sempre até empresários participam desses grupos para conseguir encontrar copywriters ali dentro. Então,
se mistura, isso vai se misturando. Eu acho que quem está começando tem que estar em todos os lugares. Uhum. Esse é meu onipresente nesse sentido. Sensacional. Uhum. Cara, Karine, sem palavras, honestamente. Obrigado demais, demais, demais. Cara, sua conversa, seu relato, seu testemunho é valiosíssimo e é de uma pessoa de verdade, né? Numa mãe que mora no interior, que não é rica, milionária, que vive bem pra caramba com o copo, tá satisfeita e é isso. E é isso que, cara, isso é Exatamente. vida, né? E o mais legal é que o Palandi foi minha referência aí no começo, lá em 2018, foi o primeiro curso de copo que eu fiz, eu tenho até uma foto com ele, que misericórdia. Mas tudo bem. Vamos esquecer esse detalhe. Eu até ia postar essa foto esses dias. Eu falei, não, eu vou postar essa foto para a galera ver como que foi meu começo lá, meu certificado de copy. Primeiro curso de copy que eu fiz foi com o Palandi. E aí, é para vocês terem uma ideia de como que as coisas dão certo, assim, se você tiver objetivo, se você tiver visão de longo prazo. Não esse imediatismo que hoje em dia a maioria das pessoas tem. Sim, mas tá legal a foto, a gente tá um pouquinho diferente só. Bacana, brigadão, parabéns também pela sua trajetória, a certificação na época, o treinamento foi a faísca ali, mas você pegou firme e seguiu com muito mais, com muita precisão, né, com muita energia, muita dedicação, então 99% suor ali, e isso que é o mais bacana, né? As pessoas também, elas podem ter o melhor professor, o melhor mentor, o melhor curso, mas vestir a camisa, igual você também falou, que eu achei muito bacana, que aquele momento que não deu certo, você foi para terapia também, buscou solução psicológica também para isso, melhorou, foi para cima. Então é isso, né? A gente está numa luta diária mesmo para ser a nossa melhor versão, melhor do que a gente era ontem. Uhum. Desistir não é uma opção para mim. E minha família é toda concursada, só para vocês saberem. Então, vocês imaginam, tipo, a pressão que foi. Presta concurso, passa em concurso. E hoje eu ganho mais do que todo mundo na minha família, e todo mundo é concursado. E eu ganho mais do que eles. Hoje em dia, a válvula de escape, é eu que presto dinheiro, né? Nem eles que me emprestam. Hoje em dia, eles que vêm pedir dinheiro para mim emprestado, para vocês verem como as coisas mudaram. Mas no começo ninguém botava fé, não. Todo mundo achava que ia ser meses e a Karine já ia desistir. Não, eu falei, agora eu vou fazer questão de dar certo. Aí, muito obrigado, então, Karine. Eu que agradeço. Tenho certeza que gostaram muito, e a gente se vê aí pelos eventos da vida. Com certeza. Obrigada, pessoal. Valeu, obrigadão. Valeu.